Abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 48, quero ler com você 4 versículos, seja na sua Bíblia ou aqui na projeção. 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus ela diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. E tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu, a saber, o gigante Golias, com uma funda e uma pedra, sem espada na sua mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. O tema da minha mensagem é: silencie a voz que te paralisa. Vira para quem está perto de você e diga assim: silencie a voz que te paralisa. Para cantar depois, viu? 1 Samuel capítulo 17 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Fala sobre o épico embate entre Davi e Golias. Eu acredito que todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, deva conhecer a história, sim ou não? Até mesmo quem não tem o hábito de ler a Bíblia já cruzou com essa história, porque dentre os episódios bíblicos, é o que mais já foi retratado na forma de filmes. Tem agora uma série também, magnífica, ainda não assisti, todo mundo que assiste diz que é maravilhosa. Tem peças de teatro inspiradas nessa história, tem músicas que foram escritas inspiradas nessa história. Então assim, as nossas crianças aprendem cedo lá no VK, o Theo, a Chloe já sabem, porque lá em casa eles só pedem 2 histórias, ou é a do Sansão, ou é a do Davi, ou é a do Sansão, ou é a do Davi. Então, assim, 50% das vezes é essa daqui que eu preciso contar. E é uma história conhecida, mas eu queria convidar você a olhar para esse momento da palavra de Deus, não com familiaridade, mas com um desejo fresco de obter uma revelação nova de Deus. Eu penso que a Bíblia ela tem essa capacidade. O mesmo texto pode ser lido centenas de vezes e sempre há algo novo que Deus fala ali conosco. E foi assim comigo por esses dias. Eu cruzei com esse texto e ele ministrou o meu coração de uma maneira diferente, porque eu comecei a perceber que o embate entre Davi e Golias durou apenas 4 versículos. Os 4 versículos que nós lemos. Basicamente foi: o Golias, o gigante, correu na direção de Davi. Davi foi, não ficou assustado, não perdeu o time, pegou a funda dele, pegou a pedra, colocou na funda, girou, acertou, o gigante caiu. Davi sobe em cima do gigante, pega a espada dele e com a própria espada de Golias, ele degola Golias. Morreu. Esse foi o embate. Esse foi o confronto. 4 versículos apenas. Agora eu quero que você perceba que para Davi chegar a este ponto, em que ele vai confrontar Golias e vencer Golias com, você há de concordar comigo, uma aparente facilidade, porque bastou ele arremessar uma pedra e o gigante caiu. Então, houve uma certa facilidade no confronto. O confronto em si não foi penoso, quem concorda? Uma pedra e o gigante caiu. Não foi trabalhoso, não foi difícil. Então, a grandeza do confronto não está
no momento do embate, no momento em que Davi está diante de Golias. Não. A grandeza de todo esse episódio está nas cenas que antecedem, porque elas vão nos mostrar que para que Davi conseguisse derrubar o gigante Golias, ele precisou derrubar muitos outros gigantes dentro dele. E aqui está o ponto principal da minha mensagem essa noite. Golias não é o seu principal problema. Tem gente que veio para esse culto e o motivo da sua oração é Golias. Você está de joelho dobrado fazendo campanha de jejum por causa de Golias. Você está pedindo para Deus te dar estratégias para você derrubar Golias. Eu não sei o nome do seu Golias. É um problema de saúde, é uma falta de emprego, é uma questão financeira, é uma questão afetiva, é uma crise conjugal, é uma crise familiar. Eu não sei o nome do seu gigante. Eu não sei se tem nome próprio, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Golias não é o seu maior problema. Acredite você, Golias é uma pequena parte, e a parte mais simples de ser derrotada. Os maiores gigantes, os seus maiores embates, eles estão dentro de você. São as vozes, escute bem, são as vozes que estão tentando parar você, para que uma vez que você fique paralisado, uma vez que essas vozes consigam segurar você, Davi não vá até o ponto de enfrentar Golias e no poder do Senhor vencê-lo. É sobre essas vozes que eu quero falar. É sobre essas vozes que nos seguram. É sobre essas vozes, escute bem, que por causa delas muitas vezes nem nos damos a chance de ir para um confronto cara a cara com Golias. Eu quero falar sobre essas vozes que nos desqualificam. Pega isso aqui, igreja. Vozes que nos desqualificam de tal maneira que a gente nem entra no ringue. A gente perde por WO. A gente perde por não comparecer. A gente perde porque a gente deu no pé, fugiu, caiu fora. Nem partiu para cima do Golias, porque vozes que nos pararam no meio do caminho, vozes que nos paralisaram no meio do processo. Interessante, 1 Samuel capítulo 17 é um texto de conversas. Antes de Davi lutar com Golias, ele passa por várias conversas. Eu diria aqui pelo menos 5 conversas críticas. Em cada uma dessas conversas, uma voz se manifesta. E uma voz que Davi precisou vencer antes de vencer Golias. Quem está comigo aqui? Eu quero falar sobre as 5 vozes que Davi enfrentou. Porque na verdade são 5 vozes que muita gente está enfrentando aqui hoje. Então guarde, por favor, primeiro, a voz do orgulho. A voz do orgulho. Bem antes de ele enfrentar Golias, ele precisa derrubar seu orgulho. A Bíblia diz aqui, capítulo 17, eu vou voltar uns versículos, volta agora para o versículo 17, quando o pai de Davi, tudo começa assim, o pai de Davi, Jessé, chama Davi e diz: meu filho, pega aqui esse lanche, faz aqui a lancheira e leva para os teus irmãos, que eram mais velhos, que portanto já estavam alistados no exército. Pega esse lanche, leva para os teus irmãos que estão lá com Saul na batalha e aproveita e me traga notícias deles. É assim que tudo começa. Davi é chamado pelo pai, e a Bíblia diz, capítulo 17, você pode checar na sua Bíblia, a partir do versículo 17, Jessé dá a ele uma tarefa, Jessé dá a ele um encargo, e o encargo é: leve um lanche, seja o iFood dos seus irmãos. Agora tem um detalhe,
é que 1 Samuel capítulo 17 vem depois de 1 Samuel capítulo 16. E capítulo 16 de 1 Samuel é o capítulo em que a Bíblia fala que o profeta Samuel entrou na casa de Jessé e no meio dos irmãos de Davi, disse: esse daí, Davi, Deus está ungindo para rei. E o óleo foi derramado na cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele. E diante da família de Davi, estava ali, marcado diante de todos, que Davi foi separado por Deus para ser rei. Então, quando Davi recebe a tarefa de levar o lanche para os seus irmãos, ele poderia ter retrucado facilmente assim: eu? Só não viu não? A hora que o profeta chegou aqui em casa, colocou a mão na minha cabeça e disse: assim diz o Senhor, Davi, você é um escolhido. Só não viu não? Eu sou ungido. Ungido não leva lanche. Eu fui coroado pela unção de Deus, eu fui separado por Deus. O meu caminho é ser rei. Deus me separou para eu ser rei. Que negócio de mané de levar lanche? Isso arranja outro. Não. Senão eu estou cuidando dessas ovelhas do Senhor por enquanto, viu? Porque eu tenho uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra. Oh, glória! Eu tenho uma promessa. Só vai vendo aí alguém para me substituir, porque por esses dias a palavra se cumpre, e eu dou no pé daqui. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Davi disse: sim senhor, fala comigo. Ele obedeceu o pai e serviu os irmãos. Vou dizer de novo: ele obedeceu o pai, ele serviu os irmãos. Você quer uma chave de Deus para a sua vida? Quando não souber o que fazer, obedeça o pai e sirva os seus irmãos. Quando você não souber o que fazer, obedeça ao pai e sirva os seus irmãos. Esse é sempre o caminho de um homem, de uma mulher de Deus. A Bíblia vai dizer que ele pega o lanche e ele fielmente vai fazer o que o pai pediu para ele fazer. Senão ele vai levar para uns irmãos que nem gratos, nem agradecidos por aquilo que Davi fez, eles conseguem ser. Mas ele vai, ele serve. Tem um princípio aqui, tem uma voz, a voz do orgulho, que está sendo vencida por ele. A voz do orgulho, ela fala dentro de nós exatamente o seguinte: você é maior do que isso, você não foi chamado para isso, você é melhor do que isso. Não, você é melhor do que esse empreguinho aí, você é melhor do que essa oportunidadezinha aí, você é melhor do que esse, você é melhor do que isso. Você não nasceu para isso, você nasceu para brilhar, você já nasceu do ventre da tua mãe, com essa purpurina celestial. Você é filho do rei, você é filho do rei, você é cabeça, você não é cauda, aleluia. Você é melhor do que isso. Não aceita isso não. Você está se rebaixando. Ei, Davi, Jessé não te honra. Irmão, escuta uma coisa, a gente fica nessa de querer ser honrado pelos Jessés, querer ser visto pelos Jessés. Se tu estuda a história de Davi, tu descobre que Jessé, o pai de Davi, já tinha um problema mesmo de enxergar o que Davi carregava. Ele já tinha um problema, desde quando o profeta chegou lá na casa dele para escolher o próximo rei, ele nem cogita a possibilidade de apresentar Davi. Davi, aos olhos de Jessé, ele não tinha muito potencial. Escuta uma coisa, irmão, a gente fica atrás, sabe, da honra de alguns Jessés na nossa vida. A gente precisa do favor de Deus, a gente precisa da graça de Deus, é do respaldo de Deus, é da mão de Deus, é da autorização de Deus. Se Deus está comigo, é suficiente. Você está compreendendo? Tem gente que se ressente, é porque eles não enxergam o que eu tenho, não enxergam o que eu carrego, a minha capacidade. Querido, escuta uma coisa, quando a nossa capacidade é de verdade, ela aparece. Quando aquilo que a gente carrega é de verdade, é uma questão de tempo, não tem como você conter. Eu quero dizer para você uma coisa: quando você é alguém cheio de qualquer coisa que seja, se você é cheio da presença, cheio de amor, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de competência, bora falar de vida real, amém?
Se você é cheio de competência, cheio de destreza, cheio de perícia, cheio de sensatez, se você é bom, se você é cheio de algo, cedo ou tarde não dá para você conter. Aquilo dali transborda, aquilo dali vaza, aquilo dali se torna visível. Até quem não vai com a tua cara tem que reconhecer. Até quem olha para você e diz: eu não gosto dele não, ele é chatinho. Mas uma coisa eu não posso dizer, que ruim ele é bom. Ela sabe o que ela faz. Rapaz, aquela menina, eu não vou muito com a cara dela, ela não é crente lá da videira? Ela vive me chamando, mas eu vou te falar, não dá para negar, tem um negócio diferente. Tem algo diferente ali. Gente, é isso. Quando a gente é de verdade, quando a gente carrega algo de verdade, cedo ou tarde, meu irmão, o que é secreto um dia se torna notícia no outro. Amém? Aí a gente fica, sabe, mendigando a aprovação dos Jessés. Não. O que é que o Jessé está dizendo que eu devo fazer? É servir, eu vou servir. É para levar um lanche, eu vou levar um lanche. Sabe por quê? Pega isso daqui. Porque se eu não sou grande o suficiente para servir, eu não sou grande o suficiente para crescer. Se eu não sou grande o suficiente para servir, eu não sou grande o suficiente para receber qualquer coisa que venha do alto. Ali era um teste acerca do coração de Davi. Se ele não era capaz de servir os irmãos dele, como ele seria capaz de servir uma nação inteira, sendo rei? Ele seria um rei que reinaria para ele mesmo, governaria, e nós vivemos em tempos assim, em que os reis governam para si mesmo. Deus estava treinando Davi para ele ser um rei diferente, um rei que exerce o seu reinado pensando no outro, pensando no povo, naqueles que Deus lhe confiou. Meu irmão, escute uma coisa, não fique assim abobalhado, não estranhe, quando Deus colocar coisas pequenas e talvez esquisitas na sua mão para você fazer. Porque Davi foi para levar lanche e acabou diante de um gigante, derrubando um gigante e se tornando um homem conhecido pela nação inteira. Foi o lanche que ele carregou que posicionou ele no lugar do destino profético dele. Eu quero dizer para você, Deus faz assim, Deus entrega o teu futuro na forma de pequenos começos. Deus entrega o teu futuro, o teu propósito, e muitas vezes aquilo que Ele tem para você como missão de vida, na forma de pequenos começos. Então para dessa coisa de, não é pequeno demais para mim, não. É um teste, Deus está colocando na tua mão, porque se você é fiel no pouco, sobre o muito você será fiel. Se você é excelente no pouco, sobre o muito você será excelente. Se você sabe glorificar Deus no pouco, vai glorificar Deus também no muito. Se você tem caráter no pouco, vai ter caráter no muito. Não deixa a voz do orgulho parar você. Tem muita gente que por causa do orgulho está perdendo portas tremendas, oportunidades maravilhosas, só porque Deus resolveu embalar o destino da pessoa em uma embalagem escrita assim: problema, trabalho. Porque é isso que Deus faz. Deus muitas vezes vai entregar para você seu futuro e seu propósito, embalado numa caixa que tem escrito problema, trabalho muito, pouca visibilidade. Mas quando você pegar e desembrulhar e fizer o que precisa ser feito, de repente você começa a perceber, meu Deus, era uma parte do processo, era Deus me conduzindo, me treinando, me preparando, me moldando, me afiando para algo muito maior, meu irmão. Isso aqui é sério, viu? A gente precisa acordar para isso daqui, principalmente a nossa geração. Nós, eu me considero, eu sou jovem, glória. Jovens, nós, jovens, precisamos acordar para essa realidade. Que a gente está vivendo uma geração que a turma do Instagram fica vendendo para a gente. Viva seu sonho. Viva seu sonho. Viva de sonho. Viva a sua visão. Viva aquilo que faz queimar o teu coração. Epa, não quer mais pegar um ônibus lotado.
dá um piti tremendo, é um sofrimento grande. Ai meu Deus, não quer mais, o que é isso? Porque ficar numa faculdade, para negócio de faculdade, essa coisa antiga, 5 anos, 6 anos para a pessoa, não para fazer uma coisinha online aqui, um curso aqui rapidinho, tudo rápido, pouca coisa, eu quero pouco trabalho, pouco esforço, pouca dedicação, pouco tudo, e eu quero aparecer logo, aparecer, aí a pessoa aparece, sem estrutura interior para suportar, e na velocidade que sobe, cai, na velocidade que aparece, quebra, na velocidade que se expõe, procura depois uma caverna para se esconder. Meu irmão, olha a voz do orgulho, silencie ela. Que é isso, Senhor? É uma coisa pequena, eu topo, eu quero, me cabe, vou fazer com amor, vou fazer com excelência. Dou graças a Deus. No dia que o pastor Costa Neto me chamou para eu escrever o curso de novos convertidos da igreja, João Vitor, pega esse material, reescreve aqui, curso para novos convertidos. Eu nem sabia, Deus estava me preparando lá para eu escrever meus livros hoje. Deus estava me treinando lá para eu ter os cursos que eu tenho hoje. Uma tarefa, leva lanche, pega isso daqui, leva um lanche acolá. Você nunca sabe onde vai dar. Não despreze o dia dos pequenos começos. É a voz do orgulho querendo tirar você do campo, do território, do ringue, para você nunca ver Golias no chão na sua vida. Segundo, a voz do comodismo. A voz do comodismo, sabe o que ela diz para a gente? Você não precisa disso. Para que se envolver? Não é problema teu, tu não precisa disso. Está escrito aqui, 1 Samuel 17, a Bíblia diz a partir do versículo 24, quando Davi chegou lá para levar o lanche, ele começou a escutar um zum, e o pessoal então, entre eles, comentavam, que tinha um gigante que há 40 dias zombava de Israel. Aí o Davi foi querer saber, como assim? Versículo 25, os homens diziam, vocês viram? Aquele homem que subiu, ele veio desafiar Israel, e o rei dará riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, ei, o que é que será feito mesmo ao homem que matar esse filisteu, e salvar a honra de Israel? O que é que será feito? Quem é esse filisteu, para desafiar os exércitos do Deus vivo? E então eles repetiram tudo para Davi e comentaram, é isso. Sabe quem venceu o gigante? Esse daí o rei vai dar riquezas, isentar de impostos, e ainda vai ganhar uma mulher. Aí Davi disse, é comigo. Meu querido, escuta, eu acho isso aqui fenomenal. Olha para cá, responda para mim, Davi era soldado naquele exército? Davi tinha a obrigação de enfrentar Golias? Era para Davi enfrentar Golias? Ele precisava enfrentar Golias? Então me responda por que é que ele foi. Gente, o cara não tinha problema suficiente em casa não, e foi caçar mais um. Sabe o que é isso daqui? É ele vencendo a voz do comodismo. A voz do comodismo dizia facilmente para ele, isso não é problema teu, não te envolve, não te cabe, fica no teu pasto, volta para a tua casa, faz só o que Jessé mandou, leva de volta as notícias, fica na tua zona de conforto, mas dentro dele crescia algo que eu chamo de visão de vitória, porque esse homem tem uma visão de vitória, ele nem pergunta, qual é a altura do gigante, como é que era o gigante, será que é difícil mesmo vencer o gigante, qual é a dica que vocês dão para a gente derrubar esse Golias? Não, a única coisa que ele diz é, se vencer, o que é que vai ganhar? Ele já está contando com a vitória, ele já está crente na vitória, ele já está dizendo quem é ele para enfrentar os exércitos do Deus vivo. Esse homem aqui é um homem que tem visão, e a sua visão foi maior do que a voz do seu comodismo. Escuta uma coisa, olha para cá, presta atenção nisso aqui, Davi não precisava daquela luta, mas ele escolheu aquela luta.
E eu quero dizer para alguém aqui que o diabo tem falado a mesma coisa no teu ouvido. Você não precisa disso. Cai fora. Sai desse barco. Vai pelo atalho, vai pelo mais fácil. Pessoas para quem o inimigo tem dito: por que você ainda está nessa? Cai fora. Cai fora. Permanecer, perseverar nisso daí está te custando muito. Você não precisa disso. E Deus te trouxe essa noite para falar para você: chega do caminho mais fácil. Você vai ser daqueles que vai para cima de Golias, porque em vencendo Golias há uma graça, há uma recompensa, há um favor, há uma honra de Deus para você. Meu irmão, olhe para cá. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão cada vez mais viciadas em dopamina barata. O celular nos prende tanto, sim ou não? A rede social, por causa da tal da dopamina fácil, da dopamina barata. A busca nossa para aquilo que é prazeroso e a nossa fuga. A gente foge. Nossa geração tem um problema com palavras como renúncia, sacrifício, dor, sofrimento. A gente está fugindo de tudo isso. Eu quero dizer para você uma coisa, olhe bem para mim, meu irmão, no nome de Jesus. É mais fácil abrir mão de um casamento que está dando trabalho, do que tentar consertar, ajustar. É mais fácil. E a voz do comodismo tem dito para alguns: cai fora, você não precisa disso. É mais fácil. Ei, é mais fácil mudar de igreja no primeiro problema que você enxergar, do que você ser solução, agregar, somar e fazer a diferença, sim ou não, gente? É mais fácil. É mais fácil a gente desistir de um projeto que a gente começou dizendo: Deus me deu uma palavra, porque crente tem dessas manias. Olha para cá, Jesus vai falar, meu lindo. A pessoa chega: pastor, eu fiz um tempo de oração, Deus falou comigo, Deus me entregou um projeto. Eu digo: Aí a pessoa começa empolgada no projeto dela. Passado um tempo, passa pela pessoa: e aí, como é que tá? Ih, não, parei, desisti, foi. Mas por quê? Ai, tanta porta fechada, tanto problema, não estou sentindo mais paz, pastor. Fui até numa oração acolá, o irmão colocou a mão na minha cabeça: não é mais tempo. Deus fala uma coisa em um momento, depois Ele desfala o que Ele falou. Que Deus é esse? Está precisando tomar remédio. Não é o Deus que eu sirvo, não. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, está falado. Bora ter a maturidade de falar: Deus falou, eu comecei, mas eu não dei conta de continuar. E eu não dei conta de continuar porque a coisa apertou, a pressão aumentou e a voz do comodismo falou lá dentro de mim: você não precisa disso não. Precisa passar por isso não. Precisa se humilhar desse jeito não. Aí começa o vitimismo todo. Você não precisa se submeter a isso não. O que é isso? Deus falou, eu tenho uma palavra, eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, me dá graça, me dá força, eu vou trincar os dentes, eu vou avançar, na graça que o Senhor me dá, na força que o Senhor me dá. Você está entendendo? A gente vai perdendo a batalha muito antes de perder para Golias. Não, a gente nem chega a enfrentar Golias, porque abortamos processos por causa da voz do comodismo. Você não precisa disso não. Volta para a casa do teu pai, fala com a tua mãe, ela paga o que tu precisa. Se tu falar para ele vai pagar tuas contas, volta a ser o filhinho da mamãe. O que é isso? A gente vai retrocedendo capítulos, porque a voz do comodismo vai tirando a gente de lugares necessários, lugares de sacrifício, lugares de dor, lugares de perdas, lugares em que a gente trinca o dente e diz: Senhor, eu vou, com a tua graça, chorando, sofrendo e doendo, mas eu sei que eu estou em algo que tem a tua mão, e eu tenho uma palavra tua, e eu vou prosseguir com isso. Ei,
Há uma terceira voz que aparece aqui, é a voz da crítica. Quando ele está conversando com os soldados, enquanto os soldados falam para ele da recompensa, porque ele está já com a cabeça na recompensa. Eu penso em Davi assim, ele fechando os olhos e pensando, meu Deus, em vez de liso, cheio de dinheiro, glória. Eu franzindo, sem ninguém, cuidando só de ovelha, casado com a menina do rei, a princesa do rei. Ei, meu Deus. Ele já visualizando tudo. Não precisa ser fácil, precisa valer a pena. Aí sabe o que acontece? Versículo 28. Ele dá de cara com um dos irmãos dele, o mais velho, Eliabe. Eliabe, você vai perceber, recalcado. Eliabe olha para Davi, versículo 28, e diz: por que é que tu veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, Davi? Ele ainda diminui as ovelhas que Davi tem. Sei que você é presunçoso, aí começou a julgar. E o que o teu coração tem é mal. Você veio só para ver a batalha. Quem é Eliabe? Eliabe é um homem ressentido, porque Eliabe viu o óleo da unção sobre a cabeça de Davi, não sobre a cabeça dele. E ao invés dele celebrar o irmão, ele inveja o irmão. Eliabe é mal resolvido. E eu quero que você entenda que tem pessoas que escolheram não celebrar você. Há pessoas, meu amigo, entenda por favor, por mais que você se esforce, elas sempre vão interpretar as tuas ações da pior forma. Se você ousar, amostradinho ele. Se você parar, escorado. Se você falar, trometido. Se você calar, é passivo, né? Calado, antipático. Há pessoas que decidiram não te celebrar. Existem Eliabes, mas a Bíblia fala como lidar com isso. O Davi, olha o que diz, ponha para mim, capítulo 17 de 1 Samuel, versículo de número 29. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Agora eu quero que você leia o versículo 30. Versículo 30, 3, 2, 1, toda a igreja. Ele então se virou para outro e perguntou. Pode parar por aí. Vamos ler mais uma vez? Ele então se virou para outro e perguntou. Só mais uma vez. Ele então se virou para outro e perguntou. Como é que você lida com os Eliabes? Eliabe falou, você? Segue. Porque o que Davi me ensina é que Eliabe representa a voz da crítica. A voz da crítica é aquela que diz: quem você pensa que é? A voz da crítica é aquela que vem questionar meus motivos, minhas intenções, minha identidade. E eu aprendo com Davi que não adianta lutar com Eliabe. O meu problema, o meu gigante, o meu desafio é Golias. Quantas pessoas estão perdendo energia, discutindo, se desgastando com Eliabe? É isso aí, ó. Eu estou pregando para a gente aqui hoje, que você está assim, ó, louco da vida, por causa dos Eliabes. E o inferno está conseguindo exatamente o que ele quer: roubar a energia de você. Porque quanto mais Eliabe tira a energia de você, menos energia você tem para lidar com Golias. Eliabes são distrações emocionais. E eu quero dizer, meu irmão, ninguém consegue romper cultivando distrações emocionais. A sua atenção, ela é cara demais, o seu foco, ele é caro demais. A gente tem que parar de entregar a nossa atenção a qualquer coisa. A gente tem que parar de entregar a nossa atenção a qualquer comentário. Eu quero que você entenda, olha só,
A turma que mexe com algoritmo, o povo que está lá, ó, gerindo o que é que vai aparecer na tua tela assim que tu sair do culto, porque não é possível que você está no Instagram na hora do culto, aleluia. Se tiver, queima esse celular, meu Deus. Queima não, Senhor, dessa vez tem misericórdia. Tem gente trabalhando muito para conseguir a sua atenção. Você sabia disso? Sua atenção hoje é dinheiro. Se eu conseguir sua atenção, eu tenho o quê? Eu tenho muita. É valiosa. É valiosa. Só preciso de 30 segundos, 30 segundos. Se eu aparecer para ele 30 segundos, se eu conseguir a atenção dele por 30 segundos, se eu prender ele, tem gente estudando, tem teorias, tem estudo, tem gente mergulhando, tem gente que a profissão é descobrir como eu posso ter 30 segundos da atenção de alguém. Sabe por quê? Porque aquilo a que nós damos a nossa atenção consegue de alguma maneira moldar o meu futuro. Porque molda para onde eu canalizo a minha energia, o meu esforço, o meu desejo. Hoje Deus está dizendo assim para mim e para você: o teu futuro depende daquilo que você aprender a ignorar. Eu vou repetir, o teu futuro depende daquilo que você aprende a ignorar. Se não aprender a ignorar os Eliabes, não vai estar de pé para vencer Golias. Vai parar no Eliabe, ressentido, amargurado, batendo boca. Você está entendendo? Argumentando com Eliabe. Não vai nem chegar no ponto de, enfrentar Golias. No nome de Jesus. Tem crítica que nem merece resposta, irmão. Deixa os frutos falarem mais alto. Eu quero profetizar na sua vida, seus frutos falarão mais alto. Seus frutos te respaldarão. Para quem tem fruto, há respaldo. Agora, para quem não tem fruto, pode ter o melhor dos discursos. É uma questão de tempo. Todo mundo fica sabendo que é piada, mas se tem fruto aí, não tem como negar. Se tem fruto, há uma graça ali. Se tem fruto, tem uma mão de Deus ali. Se tem fruto, tem um favor de Deus ali. Se tem fruto, é porque é de verdade. Você está entendendo o que eu estou pregando? Quarta voz. A voz da comparação. Agora é Saul. A Bíblia vai dizer a partir do versículo 31 que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, o rei. Saul mandou chamar Davi. Chama para cá, que menino é esse? Que no meio do exército está se colocando para enfrentar Golias. Chama ele para cá. O rei Saul chamou Davi, o rei, o líder de Davi. A referência, o herói olhou para Davi e disse, versículo 33, capítulo 17, Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você, leia comigo, igreja, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Ele compara Davi com Golias. Aqui é a voz da comparação. A voz da comparação, ela diz: você não é suficiente. Nesse momento, Davi não entra no jogo de Saul. Ele olha para Saul, versículo 34. E ele diz: o teu servo, quando apacentava as ovelhas de Jessé, certa vez, vinha um leão ou um urso, e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele, o feria, e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba, e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão, pôde matar um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nesse lugar. Se a voz que tem falado tem sido essa da intimidação, da comparação, dizendo você não dá conta, você não tem tamanho, você não pode, você não é suficiente, Deus me manda dizer para você: não olha para o lado, não se compare, olhe para trás. Para quê, pastor? Olhe para trás e veja os leões que Deus já fez você vencer, e os ursos que Ele já fez você matar, e as guerras das quais Ele já te livrou. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Porque se Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele faz amanhã. O Deus que foi contigo, Ele ainda está com você. O maior patrimônio de um homem de Deus é a sua história com Deus. Vale mais que um diploma, vale mais que um certificado. Meu amigo, vale mais, eu vou te contar. É a sua história com Deus. Não preciso me comparar com quem está do lado. Eu não preciso ser a outra pessoa. O Saul vai tentar colocar em Davi a armadura dele. Saul vai dizer: tá, já que você quer enfrentar o Golias, eu vou colocar em você a minha armadura. Aí ele coloca, fica parecendo um vestido em Davi. Ele diz: não, eu não sei usar isso aqui não. Eu sei usar pedra, eu sei usar funda. Meu irmão, quando a gente fica tentando ser uma cópia barata de um bom original, quando você tenta ser, você está compreendendo? Alguém que cabe dentro daquela forminha, não. Deus me fez de uma tal maneira que eu descobri uma coisa. Olha a revelação que um dia eu tive. Um dia eu tive essa revelação. Eu sou um péssimo Costa Neto. Mas como o João Vitor caminha, só dá eu. Os 7 bilhões de pessoas do planeta Terra, João Vitor caminha, só tem esse daqui, meu querido. Essa é a libertação que a gente precisa. Entender que, sabe de uma coisa, Deus colocou em mim exatamente aquilo que eu preciso para completar o propósito dele na minha vida. Ele colocou em mim a graça e o recurso necessário para enfrentar as batalhas que Ele tem para mim, para que eu enfrente, para que o nome dele seja glorificado na minha vida. O outro não é a minha régua. Eu não quero saber de olhar para trás, de olhar para o lado. Eu quero olhar para trás, eu quero ver o quanto o Senhor Deus já fez. Se é suficiente para eu crer que muito mais Ele fará. Silencie essa voz. Silencie essa voz. Enquanto as luzes se apagam, o louvor me acompanha, nós vamos orar. Eu encerro com a voz da afronta. Quando Golias vem contra Davi, ele tem a voz da afronta. A voz da afronta diz: você não tem chance. Há pessoas aqui nesse lugar que a voz da afronta tem falado com você. A voz da afronta tem feito você nem sair da cadeira. A voz da afronta tem falado para você: nem se levante, nem tente, nem se mexa, nem ouse, você não tem chance. Não é para você, essa batalha não é para você. Isso daqui não é do teu tamanho. A voz da afronta tem dito: você não tem chance. Você não tem chance. Você não tem o estudo que ele tem, você não tem o preparo que ele tem, você não tem a estética que ele tem, você não tem a ajuda que ele tem, você não tem o amigo que ele tem, meu irmão, a voz da afronta, ela vai tentando dizer para você: você não tem chance. Porque se você, em um dado momento, decidir quebrar essa mentira na sua vida, ele sabe que não tem como, o caminho é Golias no chão. Ele diz, o texto fala, que então ele disse a Davi, versículo 43: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: vem aqui e eu darei tua carne às aves do céu. Mas Davi então disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu quero dizer para você que o poder está no nome.
Ah, meu irmão, o grande lance aqui dessa vitória não é Davi. Davi não tem tamanho, não tem capacidade. Eu duvido, a física não pode explicar como é que uma pedra derrubou um gigante. A física, a ciência não tem como explicar que pedra é essa que derruba um gigante. Não existe. O que derrubou Golias não foi a pedra. O que derrubou Golias não foi a funda. O que derrubou Golias não foi a destreza de Davi. O que derrubou Golias não foi a capacidade de Davi. O que derrubou Golias foi o nome. Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ei, irmão, o arrogante, ele diz: eu posso na minha força. O covarde, ele diz: eu não posso porque não tenho força. O crente diz: eu posso porque nele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É na força dele, é no nome dele, é no poder do nome dele. Tem poder nesse nome. Certa feita, Pedro e João, eles passaram pela porta do templo chamada Porta Formosa. Tinha um coxo ali de nascença, um homem aleijado desde que ele nasceu. O homem pedia por esmolas. Pedro e João, eles olharam para ele e disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que tenho nós vamos te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o homem levantou. Eu quero que você grite bem forte: tem poder nesse nome. Tem poder nesse nome. Tem poder nesse nome. Tem poder nesse nome. Filipenses 2 diz que o Senhor Deus deu para Jesus o nome que está acima de todo nome, acima de principados, acima de potestades, acima de todo Golias, acima de todo gigante. Está o nome de Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Você pode adorar esse nome. Você pode glorificar Deus por esse nome. Será que tem alguém nesse lugar que precisa invocar esse nome essa noite? Levante as suas mãos, meu irmão, e adore. Oh, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus!